A quinta dica é uma coisa muito interessante. Ela tem a ver com a importância das citações. O Enem, ele tá dando muita importância para isso ultimamente. Você citar o pensamento de um autor famoso, tudo, um pensamento que tem a ver com o que você está dizendo e que você cite de uma maneira bem coerente, é uma coisa interessante, tá? Isso demonstra que você tem uma bagagem que vai além daquilo que é o feijão com arroz, demonstra que você de algum modo lê, tá por dentro de algumas coisas, você teve a oportunidade de internalizar essa citação em algum momento dos seus estudos, tá? Isso é importante porque às vezes permite você fazer aquela tão valorizada ponte com as outras disciplinas, os outros conhecimentos que o Enem dá tanta ênfase, tá? Agora, tem algumas coisinhas importantes na hora de você fazer uma citação. É muito importante que você não termine um parágrafo com uma citação. Então, você disse ali várias coisas e a sua última frase foi: segundo fulano de tal, isso. E já passar para o próximo parágrafo, tá? O texto é seu, a opinião é sua, é você que tem que aparecer ali. Então não deixa outra pessoa dar as últimas palavras. Porque citação que não tem nada depois é muito complicado. Principalmente se for a conclusão. Gente, isso é que nem nadar e morrer na praia. Não vai, por favor, pôr uma citação como a última coisa do seu texto. Você pode fazer com que ela seja o gancho da sua conclusão. Você pode começar pela citação na sua conclusão. Você pode utilizar uma citação no meio da sua introdução ou como ponte para um dos seus argumentos. Agora, sempre no começo ou no meio, para você ter o que dizer depois. Isso nos leva a uma outra consideração muito importante, gente. Não deixa a citação falar por você, tá? Uma citação, gente, é como se fosse uma autoridade que você chama para dizer, viu? Tá vendo, ó? Fulano acha isso aí também. Então, se ele que é importante acha, porque eu tenho algum sentido no que eu tô pensando. Obrigado, cara, pode ir. Primeiro que aquela citação tem que ser pertinente ao que você vai dizer. Não adianta você estar falando de laranjas e trazer uma autoridade em melancia, né? Você está falando de política e trazer uma citação de uma pessoa que é uma autoridade em moda. Principalmente se aquela citação for em moda. Então, gente, tem que lembrar que as pessoas que são autoridades em uma área específica do conhecimento. A não ser que a gente esteja falando de um tema mais abstrato, uma questão que você vai trazer um filósofo para dialogar com você, uma coisa mais aberta, com um gancho um pouco mais tranquilo de ser feito. Agora, se você está falando de economia, por exemplo, não vai trazer uma frase de uma celebridade de 5 minutos, de um ex-BBB, ou mesmo de um cantor, porque eles são autoridades, enfim, em outras áreas, tá? Eles têm outros campos de atuação, de expertise, então toma cuidado. Além disso, voltando ao que eu estava falando, sempre que você fizer uma citação, mostre dentro do seu parágrafo onde ela se encaixa, por que ela tá ali. É por isso que eu falei pra vocês não colocarem no fim, porque se vocês põem no fim, vocês não vão ter como encaixá-la depois no seu texto, ok? Então é o seguinte, faz uma citação no meio, no começo, ótimos exemplos, ótimos ganchos para vocês continuarem a frase seguinte à citação. Faz assim, ó, citei fulano, segundo fulano, X. X é a citação. Depois você põe o ponto final e faz assim. Em outras palavras, ou isso quer dizer que, podemos observar sobre isso que, né? E tal. Outras coisas você pode observar. Então tenta explicar de uma certa maneira, não precisa ser lá muito longamente, como que aquelas palavras são importantes para você, por que elas são parecidas com o que você pensa, por que é importante que aquela citação esteja ali, para não ficar ali solta, senão o negócio fica parecendo uma coxa de retalho, a gente não entende direito por que raios aquela citação foi parar ali no meio. Enfim, né, ali é uma questão de bom senso, gente. Quanto mais vocês forem lendo trechos que costumam citar outras coisas, se as citações forem bem feitas, vocês vão tendo mais repertório pra pegar esse tipo de coisa.